Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, e eu vou cumprir a promessa de ontem. Vamos falar do endividamento das famílias, o que mais endivida o brasileiro, como é que está esse perfil de dívida do brasileiro. Mas a gente também vai falar do assunto do dia, que é o IPCA. Hoje saiu o IPCA final de janeiro, a gente já tinha tido ali uma ideia do que poderia pressionar, o que poderia trazer pressão para o IPC, por conta do IPCA 15 ou por meio do IPCA 15. E agora a gente tem essa medição final de janeiro que veio, inclusive, um pouquinho acima, mas ainda muito alinhada às projeções do mercado. Então a gente vai passar por esses assuntos hoje. Vamos falar também da alta recorde da Bolsa. Ontem nossa Bolsa atingiu um novo recorde, é o 10º esse ano. A gente vai falar um pouco também sobre essa variação positiva da nossa Bolsa, que mais uma vez vai parecer o dia da marmota, porque os motivos, a motivação para essa alta foi justamente igual às outras. Mas a gente vai explicar direitinho para vocês o que aconteceu, o que não aconteceu também. E a gente vai passar por esses assuntos, já vamos passar pela nossa agenda, porque se ontem ela estava esvaziada, hoje ela está um pouco menos. A gente não quer perder tempo, então vamos já ver o que saiu na agenda, porque às 5 horas da manhã aqui no Brasil já saiu o IPC-FIP, então a agenda já começa tomada por Brasil. Olha aí, Brasil e né? Porque só tem Brasil na agenda logo no começo. 8 horas saiu o IGPM do primeiro decêndio de fevereiro, então dos primeiros 10 dias aí de fevereiro. 8 horas da manhã, também medição de FGV, o IPCS de capitais. Ontem saiu a medição do IPCS. O IPCS é o IPC semanal e agora a medição é das capitais da primeira quadricemana de fevereiro. Primeira semana de 4 aqui. É isso. Ficou horrível essa frase, mas é a primeira semana das 4 semanas totais de fevereiro. Às vezes a gente fala umas coisas aqui e não percebe que vai ficar ruim, né? A gente só percebe depois que a gente fala. 9 horas da manhã aqui no Brasil também saiu pesquisa mensal regional da indústria, medição do IBGE. E o IBGE também divulgou às 9 horas IPCA de janeiro, que é a grande estrela do dia. Era o indicador mais aguardado e é dele que a gente vai falar. 10h30 da manhã nos Estados Unidos, temos o Departamento do Comércio divulgando vendas no varejo de dezembro e o Departamento de Trabalho divulgando o índice de custos de emprego do 4º trimestre às 10h30. Então esses já foram. Agora vamos ver o que ainda tem por vir, porque às 4 horas da manhã, às 4 horas da tarde na Argentina, sai o CPI, inflação ao consumidor de janeiro. 10h30 na China, a gente conhece tanto o PPI quanto o CPI, então o índice de preços ao produtor, como também o índice de preços ao consumidor de janeiro, dado esse que deve ficar também bastante na centralidade, mas só vai fazer efeito amanhã. Então, o dado da China é sempre assim, né? A gente já tem uma ideia às vezes, como o mercado vai abrir, por conta desses dados que saem na Ásia durante a madrugada ou durante já o finzinho do dia. E o índice de preços ao consumidor da China tem potencial, sim, para movimentar a abertura do mercado amanhã. E aí a gente conta para vocês como é que ficou essa influência, esse impacto desses dados na abertura do mercado. Agora, já vindo para o fechamento, ontem a gente tinha um dia bastante esvaziado, né? Até tinha falado para vocês que a gente poderia ter alguns condutores que iriam aparecer que não eram indicadores econômicos, porque a agenda em si, ela não tinha muito condutor, não tinha ali muitos indicadores que tomariam o protagonismo. Então, qualquer coisa poderia se tornar protagonista nesse vácuo de indicadores, nessa ausência de indicadores. Então, foi um dia que o ritmo foi traçado aqui, o ritmo foi galgado, mas por questões domésticas e pelas questões que a gente já falou aqui
algumas vezes, como por exemplo a entrada de recurso estrangeiro na nossa bolsa, tentando buscar rentabilidade. E foi basicamente isso que aconteceu. A nossa bolsa, nos melhores momentos, ultrapassou a marca histórica ali do 100, eu vou até pegar o número certinho, mas durante o dia a bolsa chegou aos 186.400, ela passou um pouquinho o fechamento, ela chegou a 186.460 pontos. Foi uma alta bem generosa da nossa bolsa ontem durante o dia. Ela não sustentou os 186.460 pontos, ainda assim fechou com uma alta bem forte de 1,80 aos 186.241 pontos. Então, por mais que a gente não tenha sustentado até o final aquele patamar que a gente viu ao longo do dia, que era de uma alta aí de 1,9, ainda assim a bolsa performou muito bem. Ela foi para o terreno positivo, adentrou esse terreno positivo com bastante ânimo e conseguiu sustentar, de certa forma, até o final do dia. Grandes estrelas do dia foram os bancos, o setor financeiro puxou muito essa alta, acabou dando esse fôlego todo para a bolsa subir, e também as empresas ligadas às commodities. Então, se na sexta-feira o desempenho das empresas ligadas às commodities não foram o desempenho mais favorável, não contribuíram com a festa, dessa vez todo mundo entrou em ritmo de festa, porque boa parte das ações contribuíram para essa alta, e não só contribuíram, como contribuíram bastante, principalmente as ações de maior peso e maior liquidez aqui no nosso índice, caso de Vale, Petrobras, algumas empresas ligadas ao setor de varejo, mais ligadas inclusive à nossa economia doméstica, mais cíclicas que a gente fala, elas também contribuíram bastante para esse fôlego, para essa festa do Ibovespa, que vem justamente embalada por esse recurso estrangeiro mais uma vez entrando aqui e buscando essas oportunidades que a gente tem na bolsa, inclusive já pensando que a nossa taxa de juros vai cair. Isso vai estimular o apetite pelo risco e a bolsa pode esticar. Só que antes da bolsa esticar, as pessoas já querem se posicionar nesses ativos. Então, como eu sempre falo, a bolsa age ou a bolsa reage no boato e não no fato. Quando a taxa de juros de fato cair, a não ser que tenha uma boa sinalização para frente ali, uma boa sinalização mesmo do que vai acontecer, a gente pode ter até um movimento mais neutro na bolsa, porque as pessoas se posicionam antes para colher os frutos conforme o potencial de valorização vai acontecendo. Então tá aí, né? Os números não me deixam mentir na tela, 186.241 pontos com alta de 1,80. O dólar também caiu bastante, chegou na mínima ontem a 5,19, conseguiu, na mínima ontem a 5,17, 5,19 foi o fechamento, como vocês estão vendo aí, caiu 0,62 no fechamento e durante o dia conseguiu furar bem aquele piso para baixo. Então ficou operando bastante tempo ali abaixo do 5,20, que é um novo patamar psicológico, 5,30 também ainda mas 5,20 vem sendo esse parâmetro de comparação. Acima de 5,20, abaixo de 5,20, então se torna esse patamar psicológico, essa âncora. A nossa bolsa, o nosso dólar então, né, o nosso real, na verdade, se fortaleceu frente ao dólar e chegou a operar boa parte do dia com uma queda até maior. E isso mostra que sim, o recurso está vindo para cá, ele está entrando no Brasil para buscar oportunidades, seja na renda fixa, seja na renda variável, seja para especular com a taxa de juros ou com a nossa bolsa, o recurso está chegando aqui buscando essas oportunidades nos países emergentes. E ontem a gente ainda teve um empurrãozinho vindo da Ásia, porque existe um movimento de diminuição, principalmente por parte da China, de recursos nas treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos. Então está se diminuindo a exposição aos títulos de dívida dos Estados Unidos na Ásia e principalmente na China, mostrando essa desconfiança em relação ao dólar e em relação aos Estados Unidos. E quando isso acontece,
o recurso também vai querer diversificar o seu portfólio, também vai querer ganhar em outros mercados, não deixar os ovos todos num cesto só. E isso aconteceu ontem com essa movimentação de pulverização que a gente já vem acompanhando desde janeiro. Essa tentativa não é uma fuga dos Estados Unidos, mas sim uma tentativa de diversificar, de não se expor a só um risco, mas se expor a diversos riscos para não ficar concentrado e exposto a uma questão só. E como a gente sabe, os Estados Unidos estão com uma série de incertezas por conta, inclusive, da inconsistência e da imprevisibilidade de Donald Trump. E isso tem afetado, inclusive, essa força do dólar frente a outros países, porque se sai recurso de lá e entra recurso em outros países, se sai o recurso dos Estados Unidos, se tem uma saída forte de treasuries, isso vai também enfraquecer o dólar e vai fortalecer as outras moedas frente ao dólar, que é o caso do que está acontecendo aqui com o nosso real. Então, ontem foi um dia de, mais uma vez, essa movimentação estando presente e com esse fator a mais que veio principalmente da China. Além disso, a gente teve eleição no Japão e isso pode levar ali a uma mudança de política monetária. Então, isso também ficou bastante no radar. Mas o que mais movimentou a gente aqui foi essa entrada de recurso estrangeiro, em detrimento não só dessa diversificação que já vem acontecendo, dessa pulverização do risco, mas também desse sinal vindo da Ásia de menor exposição aos Estados Unidos, o que deixa essa incerteza ainda mais em evidência. E aí, a gente já viu o resultado. Apesar de tudo isso, as bolsas em Nova York também subiram, elas ficaram no positivo, mas aqui sem grandes movimentações, sem grandes condutores, até porque, como eu falei, ontem a gente não teve uma divulgação de indicadores muito relevantes aí que pudessem conduzir os mercados. Vamos falar de outro assunto, mudar completamente a nossa pauta, porque a gente vai falar de endividamento das famílias. As famílias brasileiras, elas estão mais endividadas e a gente vai falar também desse perfil da dívida. Como é que o brasileiro se endivida aqui no Brasil? Qual que é o vilão desse endividamento? E aqui a gente tem a nossa notícia do site, percentual de famílias com dívida cresce, mas a inadimplência caiu. E a CNC mostrou que 79,5% da população tem débitos a acertar em janeiro. Vamos entender isso, 80% da população endividada, como é que isso funciona e como é o endividamento do brasileiro? Porque isso é super importante, até porque a gente vive num país que a gente tem alta taxa de juros básica, então se a taxa fundamental ali, se a taxa básica de juros é 15, quando uma família pega dinheiro emprestado, ela não pega 15. O banco coloca seu spread, ele calcula o risco, ele calcula uma série de coisas que ele vai embutir nessa taxa até chegar a vocês. E a gente sabe que as médias das taxas de juros aqui do Brasil são altas. Se a gente pega a média de rotativo, é um absurdo, É mais de 400% de juros, podendo chegar, isso ao ano, claro, embora seja uma dívida que não fica mais de um mês, a gente anualiza a taxa para comparar com as outras. É uma taxa que ultrapassa os 400% na média. Isso quer dizer que tem taxa muito acima disso para que essa média exista. Tem taxa de juros de rotativo que é mais de 1000%. Então, é um país que a gente já tem taxa de juros alta, a gente já tem uma taxa de juros básica alta, as taxas praticadas são mais altas ainda e a concentração bancária facilita todo esse processo. Então, o brasileiro, ele se endivida e quando se endivida de forma cara. É caro tomar crédito aqui no Brasil e isso também restringe as famílias. Mas apesar desse cenário, apesar do endividamento crescer, as pessoas estão mais adimplentes. E poderia até a gente ter um retrato diferente com as altas taxas de juros que a gente tem aqui. É o que eu sempre falo, uma coisa leva a outra. A inadimplência, ela acontece porque a taxa de juros é sufocante. Muitas vezes a dívida fica impagável. Imagina você ter uma dívida de cartão a 1000% ao ano.
Ah, mas Débora, só vai ficar um mês. Só que já foi um mês ali que rolou uma bola de neve. Aí depois desse mês, a pessoa vai para o parcelamento do cartão, que é a alternativa dada quando você roda, quando você usa o rotativo. Aí ela vai para o parcelamento. E o parcelamento é 250, ainda continua muito alta, vira uma dívida impagável. Não tem como. E o retrato do brasileiro mostra, né, o perfil da dívida do brasileiro, acaba vindo justamente do cartão de crédito. E muita gente não sabe, ou até nem pensa sobre isso, nunca pensei que era assim, eu nunca pensei sobre isso. Mas quando a gente compra no cartão de crédito, está no próprio nome dele, cartão de crédito. O banco, né, a financeira, ele está te concedendo um crédito, que você vai pagar em um mês. É um crédito de curtíssimo prazo. E se você parcela as faturas, as compras, então você tem uma série de contas, faturas, comprinhas parceladas ali, elas se somam e vão mostrando a sua dívida ao longo do tempo. Então, se você pegar ali o seu cartão de crédito com o limite usado, você vai ver, eu tenho uma dívida de 10 mil. São os parcelamentos que você tem ao longo do tempo, todos somados. Então, você tem uma dívida. O cartão de crédito, ele também é crédito, ainda que seja de curto prazo, mas essa dívida existe. Essa dívida de longo prazo, ela também existe nos parcelamentos, se você tiver. Então, não deixa de ser um endividamento, não deixa de ser um crédito. Mas muitas pessoas não veem o cartão de crédito como crédito. E isso até leva as pessoas a usarem o cartão de crédito de forma errada. Quando elas não entendem que elas estão tomando um crédito com aquilo, às vezes elas usam como extensão do salário. Ainda mais num país que a gente sabe que a renda média ainda é baixa. Então, o cartão de crédito, ele traz essa falsa sensação de extensão de salário ou de renda disponível, mas não é. Você está tomando um crédito e você tem que pagar. Porque se você não pagar, aí vira bola de neve. Porque aí as taxas de juros aplicadas às dívidas não pagas de cartão de crédito, a fatura que você rola, o parcelamento da fatura porque você não conseguiu pagar integral, isso tudo são taxas exorbitantes, impagáveis mesmo, vão deixar a dívida impagável. Então a gente tem 85% das famílias brasileiras, quando tem dívida, tem no cartão. Como a CNC faz? Ela pergunta, no que você tem dívida? Claro que não soma 100. Então, o que a CNC fala? Que você tem dívida do quê? A pessoa fala, eu tenho cartão de crédito, eu tenho um crédito pessoal e eu tenho financiamento de casa. E aí você vê como é que está o perfil do brasileiro. Então, 85% dos respondentes aí da pesquisa, 85% das famílias têm dívida de cartão. Então, é uma dívida, um percentual expressivo aí do endividamento e que tem essa característica de taxa de juros altíssimas, caso não pagues. Carnê está em segundo lugar com 16% quase, 15,9%. E é muito interessante um movimento que acontece toda vez que a gente tem taxa de juros alta. Quando a gente começa a ter alta dos juros no Brasil, o crédito fica muito enxuto, principalmente para crédito pessoal. Consignado também fica um pouco mais enxuto, mas o crédito pessoal, ele fica muito caro e ele fica muito restritivo, justamente para evitar que você conceda créditos que não vão ser pagos. Então, o crédito pessoal fica mais restrito. O que acontece quando a gente começa a ter alta taxa de juros? Tem até estudos que mostram isso. Quando a gente começa a ter taxa de juros alta e crédito restrito, o carnê toma o protagonismo. As pessoas começam a pegar dinheiro emprestado no carnê também, que não deixa de ser um crédito. Você tem uma compra a prazo ali para pagar. E o retrato aqui da CNC mostra justamente isso. O carnê está em segundo lugar, passando inclusive o crédito pessoal, que corresponde a 12,2% de famílias endividadas. Financiamento de casa, 9,6%, de carro, 8,7%, crédito consignado, 6%, cheque especial não tem tanta gente endividada assim, 3,4% das famílias têm alguma dívida de cheque especial. Cheque especial é um perigo também, vira uma bola de neve, tem taxas altíssimas e ela vai acumulando. Inclusive, se você não paga, os juros vão entrar ali como saldo devedor e ela vira uma bola de neve de juros sobre juros aqui muito perigosa.
Então o cheque especial não está no protagonismo, mas tem que se tomar muito cuidado com a forma que ela aumenta. Outras dívidas 2,5% e cheque pré-datado, gente, ainda tem 0,3%. Eu acho muito curioso que ainda tenham pessoas que deem cheque, aí que passem o cheque. 0,3% dos brasileiros tem dívida de cheque pré-datado. Eu nem posso falar o que eu pensei aqui, porque não condiz com esse programa. Eu poderia falar se eu tivesse no rolê ICL. Mas aqui eu não vou falar o que veio à minha mente como um grande pensamento intrusivo sobre passar o cheque. Então vamos lá, voltando aqui ao nosso assunto, cartão de crédito em primeiro lugar, mostrando essa dependência do brasileiro do cartão de crédito e mais do que isso, como isso pode ser perigoso quando o brasileiro não paga as suas dívidas em dia em relação aí às compras do cartão ou sua dívida com as financeiras, com as emissoras de cartão, com os bancos, vira realmente uma bola de neve. Vamos para o nosso assunto do dia, então, mudando também completamente de assunto, vamos falar de IPCA, vamos falar do que pressiona o nosso bolso, o que pressionou o bolso em janeiro. A gente já tinha algumas ideias do que poderia pressionar esse orçamento, que poderia subir de preço de um mês para o outro, por conta do IPCA 15. Agora vamos ver no janeiro fechado, no janeiro final, como é que ficou essa inflação. A projeção do mercado, eu vou falar rapidinho porque a gente tem pouco tempo, era de 0,32%. E 4, ali, e 43 na mediana, 4,42 na média. O IPCA veio um pouquinho acima disso. Não foi muito acima, mas já mostrando que teve uma inflação um pouco acima do esperado. Isso já é suficiente para mexer com os ânimos do mercado e, inclusive, com as taxas de juros futuras, embora seja 0,01% acima. Veio quase em linha com a projeção de inflação, mas só o fato de vir um pouquinho acima e não abaixo já é suficiente para essa sensação, né? Até tinha gente que esperava mais, tinha gente falando em 0,46%, quase 0,5%, mas não. A inflação veio em 0,33%. Vamos ver aqui como é que fica, então, de fato, a inflação final de janeiro e o retrato, principalmente falando dos grupos e dos itens. Então, inflação fica em 0,33%, puxada pela gasolina. Alimentos desaceleraram, o que é uma boa notícia. Essa alta dos alimentos ela penaliza muito rendas mais baixas, e o fato dos alimentos terem arrefecido nesse mês é uma boa notícia. A energia elétrica também arrefeceu, já trazendo um pouco de spoiler, mas a gasolina foi a vilã junto com o tomate, fogo no tomate poderia ser. Vamos ver aqui como é que fica então a nossa inflação no mês, no acumulado, e como é que fica o retrato dessa inflação. Em janeiro, então, subiu 0,33, comportamento igual, magnitude igual a do mês passado e do ano passado, dezembro de 25, tinha sido 0,33. Em relação a janeiro de 2025, a gente teve aceleração, inclusive, essa foi a maior inflação para janeiro desde 2024, que a gente tinha tido uma alta de 0,4 ali, aproximadamente, então sobe em relação a janeiro de 2025, a inflação acaba acelerando em relação ao ano passado e mostrando um comportamento de alta que a gente não via há pelo menos 2 anos. Acumulado no ano, 0,33, porque é o primeiro mês, e nos 12 meses a inflação foi para 4,44. Vamos ver agora como é que fica o comportamento ao longo do tempo, porque isso é interessante da gente ver a desaceleração e a aceleração. Lembra que eu falei que a inflação ficou em 0,16 em janeiro? A gente está substituindo 0,16 na conta por 0,33 aqui. Então isso faz com que a inflação que estava em queda ali todos os meses até dezembro tenha essa altinha, para quem está vendo o gráfico, para 4,44. Então a gente vinha tendo uma trajetória decrescente da inflação, porque essa substituição estava sendo positiva, a gente estava trocando um mês maior por um mês menor, só que agora a gente troca na conta 0,16 por 0,33, é por isso que forma essa barriguinha para cima, mas ainda dentro do teto da inflação.
Quando a gente olha, a partir de fevereiro do ano passado, a gente tinha comportamentos inflacionários maiores, então 1,31, 0,53, 0,43. Lembrando que no ano passado, o preço dos alimentos penalizou muito no começo do ano. Pelo menos até a metade do ano, o preço dos alimentos teve uma participação importante na inflação, coisa bastante prejudicial para o bolso das pessoas com menores rendas. A inflação ela desacelerou durante o ano, subiu um pouquinho em setembro, depois começou a ter esse comportamento também mais domado, né? A inflação ela estava um pouco mais controlada. Apesar dessa alta de 0,33, como eu falei, a inflação acumulada ainda está abaixo do teto da meta, que é 4,5. Vamos ver como ficam os grupos. Eu gosto de ver os grupos, porque aí traz essa ideia de que os grupos não têm o mesmo peso e não têm o mesmo impacto na composição da inflação. Alimentos e bebidas, então, subiram 0,23 com contribuição de 0,05, mas o que contribuiu bastante aqui foram os transportes. Tá? Os transportes subiram 0,6 e contribuíram com 0,12 na composição da inflação. Foi a maior contribuição de grupo individual e muito disso veio da gasolina. A gente já vai ver daqui a pouquinho e eu vou explicar para vocês por quê. Mas a gasolina teve um peso bem grande aí. A educação subiu 0,02. E aí eu chamo a atenção para o fato de que na medição da FGV, a educação tinha vindo ali, o grupo educação, né, os itens ligados à volta às aulas, tinham tido um protagonismo no IGPM de janeiro. E aqui a gente vê, né, uma variação de 0,02 e um impacto zerado. Isso porque a metodologia de cálculo das duas instituições acaba sendo diferente. O peso dado aos grupos, a composição inflacionária, acaba sendo diferente, tá? Então, isso é importante a gente falar. Vamos já passar pelos itens, porque eu não quero perder tempo, eu quero entregar o programa no horário. Então, vamos lá. O tomate, vilão do mês, como a gente já tinha visto no IPCA 15 e no IGPM, 20,52% de alta, mais um acumulado de 4,6%, porque o tomate, ele estava desacelerando, estava inclusive com deflação, e agora volta a subir por questões sazonais, por questões específicas de tomate. Eu sempre falo, o tomate ele tem uma série de características, peculiaridades, assim como o café. A gente está falando de alimentos, né, muito perecíveis, alimentos que sofrem com o calor, que sofrem com o transporte, caso do tomate, das hortaliças também que subiram aqui 5,23 no mês. Tudo que é muito perecível acaba tendo uma quebra no calor. Inclusive eu tenho lá no Tudo que você precisa saber, para não parecer perdido, falando de economia, a gente tem um vídeo sobre tomate, porque sempre que o tomate começa a subir muito, assim 21%, aí vai na Maria, vai, né, na grande mídia, um monte de gente falar do preço do tomate, que está preocupando. Primeiro, a gente tem que pensar quanto o preço do tomate tem participação no nosso orçamento, ele individualmente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa alta normalmente não se sustenta por muito tempo, porque tomate sofre muito com sazonalidade. Então, por mais que assuste, né, 20,5% de alta, claro, é uma alta importante para um item de alimento, de alimentação que faz parte da nosso consumo, mas ele não vai impactar o nosso bolso nessa magnitude. Quanto a gente consome de tomate num mês? Então, isso também precisa ser levado em consideração. E normalmente ele começa a arrefecer quando a temperatura dá um pouco mais de trégua. Vamos ver o grupo de transportes, então, para fechar aqui, porque eu não quero me atrasar. Vamos ver o grupo de transportes só para eu explicar para vocês a alta da gasolina, que subiu 2,06 e responde por quase 1/3 do IPCA em janeiro. Então, só a gasolina sozinha contribuiu com praticamente 1/3 da inflação de janeiro. E essa alta da gasolina veio por reajuste de ICMS. Esse é um ponto que precisa ser falado, porque o ano começou com aumento da alíquota de ICMS para gasolina, diesel e gás de cozinha, que são aí itens que acabam tendo também uma participação na inflação. O diesel é ainda mais preocupante, porque acaba trazendo inflação quase ali em cadeia. Então, muito do preço da gasolina veio por essa alta do ICMS. E por mais que a gente tenha tido diminuição dos preços nas refinarias, isso não chegou
ao consumidor final. Inclusive, a mudança da alíquota do ICMS se sobrepôs à influência de queda dos 5,2% do preço da gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras. A redução do preço médio para as distribuidoras passou a ser de 14 centavos, mas o aumento do ICMS acabou se sobrepondo e deixando até essa diminuição do preço das refinarias em segundo plano. Notícia boa é que a energia elétrica também caiu 2,73, ainda está com um acumulado grande, mas já começa a mostrar um pouco de trégua para o nosso bolso, até porque tem mudança de bandeira tarifária. Antes de me despedir e jogar para o rolê, porque eu já estou atrasada, não quero atrasar o rolê de vocês, vou mostrar o nosso prêmio, porque nós fomos destaque de assuntos econômicos no nosso ICL Notícias e Mercado Investimentos. Então, mercado foi premiadíssimo aí, vamos ver se dá para ver. Tá meio... Aê, não passou. Aê. Economistas brasileiros têm a honra de conferir ao Instituto Conhecimento Liberta e ICL Notícias, tá? O título de destaque econômico do ano de 2025, modalidade mídia, pela qualidade de transmissão de informações de natureza econômica à sociedade. Parabéns para todos que fazem parte desse prêmio, ele não é meu, ele é prêmio de todo mundo que faz parte do ICL Notícias. À frente e atrás das câmeras, eu falei isso lá no agradecimento, é muito difícil, é muita responsabilidade representar todos os nossos, todas as pessoas que fazem parte, né, que deixam isso em pé. Então, muita responsabilidade de representar todo mundo, que faz com que as pessoas que estão à frente das câmeras estejam aqui e quem não estava lá, né? Então, me senti com essa grande responsabilidade, mas falo que esse prêmio é de todo mundo, não é meu, e que eu queria agradecer a toda a equipe que promove isso, que faz com que a gente tenha esse programa em pé e todos os outros todos os dias, porque sem vocês e sem a nossa audiência também, a gente não seria nada, né? Quem me colocaria na frente da câmera se a gente não tivesse toda uma equipe por trás? Quem colocaria o N1 de pé se não tivesse todo mundo por trás e tantos outros programas? Então, o prêmio é de todos nós e eu agradeço muito a nossa equipe aqui. Não vou falar o nome de todo mundo, porque da última vez eu esqueci a nossa fusão de funcionários. Então, hoje eu não vou falar o nome de todo mundo, mas sintam os agradecimentos para todos vocês, até porque já estou atrasada 3 minutos. Então, não vou. Amanhã eu posso falar, se der tempo, mas não quero atrasar mais o rolê. Já vou jogar para os nossos vizinhos de cima direto, porque hoje tem rolê com César Calejão e Guga Noblar. Amanhã eu estou de volta para falar do que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Um jovem negro é preso por roubar um celular. Fica meses na cadeia esperando o julgamento. Um banqueiro desvia 17 bilhões. O processo dele corre em sigilo, ele continua livre. E os advogados mais caros do país trabalham para ele. Isso não é uma coincidência, é um projeto. É o Pacto da Impunidade. No dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, eu e Lindené Pareto vamos explicar como funciona o Pacto da Impunidade no Brasil, na aula inaugural da nossa pós-graduação. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém está querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!